Oi, hoje nós vamos falar do capítulo 18. Trabalhar, festejar, brincar. Então, lá no capítulo 16, nós falamos sobre a cultura, o modo específico do homem, as características dos relacionamentos, como que a cultura acontece, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Trabalho, festa e brincadeiras, né? Tudo isso tem a ver com a forma que o homem vive, a forma como que ele se relaciona. Então, tudo é importante. Conhecer o homem na sua totalidade é importante, e tudo isso faz parte da vida humana e como que o homem se coloca no mundo. O trabalho, ele tem evidentemente um sentido bem objetivo, né? Ele é relativo a resultados, né? A transformação, as coisas que nós fazemos. O sentido subjetivo do trabalho está na autorrealização de quem exerce. Não é apenas só pela subsistência, mas como a pessoa faz aquilo, né? Uma dimensão existencial ética. A revelação bíblica oferece uma luz mostrando o trabalho como uma vocação original do ser humano. Então, na revelação cristã, emerge, portanto, uma igualdade fundamental da dignidade do trabalho, mesmo na diferenciação das profissões. A dignidade do trabalho não depende apenas dos resultados que eu produzo, mas da forma como eu produzo. Então, tanto no sentido subjetivo, que está ligado à realização pessoal e ao desenvolvimento do ser humano, quanto no sentido objetivo, que se refere aos resultados concretos e à transformação do mundo exterior, né, aquilo que de fato acontece, em ambos os aspectos são importantes para que eu compreenda o papel integral do trabalho na vida humana, tanto como uma autorrealização, quanto a minha contribuição para a sociedade. E segundo São José Maria Escrivá, o trabalho é um dom de Deus. Não faz sentido dividir os homens em diferentes categorias conforme o seu trabalho, porque sobre essa base se torna moralmente necessário superar as situações de injustiça, de discriminações relativas ao trabalho, porque isso é contrário à dignidade humana, à dignidade do homem. Quando nós falamos lá no capítulo de pessoa, nós falamos sobre a dignidade humana. Então, independente daquilo que eu faço, dos meus erros, das minhas contribuições, está intrínseco em mim a dignidade humana. Então, o trabalho, ele deve ser realizado de forma a preservar o equilíbrio ecológico, respeitar os recursos naturais, né? Eu tenho que ter cuidado com a criação divina, evitar a exploração excessiva dos animais, causar dano ambiental. Esse sentido ecológico também reflete uma interconexão entre o ser humano e o meio ambiente, que é a criação, né? A técnica do trabalho, ela é entendida como uma extensão das capacidades humanas para transformar esse mundo e dominar a natureza. Então, desde as ferramentas mais primitivas até as tecnologias mais avançadas, é impossível eu fazer um trabalho, eu criar algo novo sem modificar o ambiente. Porém, eu preciso ter esse cuidado, né, de dominar, de fazer algo novo, de produzir, mas com responsabilidade. Então, os autores enfatizam nesse capítulo o uso da técnica, que deve ser orientada por critérios éticos, respeitar o equilíbrio, né, conduzir a uma exploração de forma que eu não cause danos, mas que eu possa transformar sempre para o bem social. É uma relação entre técnica e natureza que deve ter um cuidado e que não gere uma destruição, né? Aí, quando a gente começa a falar da festa, a festa é um momento de celebração, de comunhão, né? É um momento onde as pessoas estão ali se conhecendo, se relacionando de forma despretensiosa, de forma
a ser agradável, a se comunicar, a conhecer melhor umas às outras, né? E durante a festa, esse tempo utilitário do trabalho, ele é suspenso, né? Então, ao contrário da produção, da realização, a festa é um momento de liberdade de expressão, de comunhão, de tirar as pressões cotidianas, né? De se dedicar ali naquele momento, de viver o presente, de se permitir ter um tempo não produtivo relacionado ao trabalho. Claro que durante os nossos relacionamentos, mesmo numa festa, a gente está sempre produzindo alguma coisa, a gente está conversando com alguém, dá um conselho, dá uma palavra, mas é uma suspensão da produção do trabalho. E muitas festas estão ligadas a eventos religiosos, né? Festas de Páscoa, de Natal, festa dos santos. Então, nós temos festas religiosas de contato com o transcendente, de coisas que estão além aqui desse nosso mundo físico, coisas que a gente celebra de encontro mesmo, da busca pela religião, né? Então, através dessas celebrações, o ser humano ele expressa uma relação com o divino, os valores espirituais, coisas mais elevadas também. E aí falamos dos jogos. Os jogos eles possuem uma forte dimensão lúdica. Eu promovo entretenimento, relaxamento. Também é uma forma de uma atividade formativa, né? Através do jogo, o ser humano aprende novas habilidades, aprende a lidar com desafios, aprende a interação social. Eu posso contribuir para o crescimento pessoal de alguém, eu posso proporcionar momentos de alegria, de descontração, de criatividade, de imaginação. Os jogos são uma ferramenta muito utilizada na educação infantil, porque o jogo ele oferece espaço para essa expressão criativa, para o indivíduo explorar novas formas de pensar, de agir, de se comunicar, fora da limitação cotidiana, fora daquela regra do trabalho. Então, o jogo ele tem regras que não são as regras reais, ele tem as regras da vida suspensa, né? A regra do jogo é uma regra própria, é uma regra que eu preciso aderir ali naquele momento, eu crio um ambiente mais descontraído. Então, os jogos, eles são uma ferramenta muito importante para os relacionamentos, né? E são as regras dos jogos, elas são livremente aceitas ou não pelos participantes. Então, é algo diferente, mas totalmente significativo para o relacionamento, né? Agora, o que eu devo evitar? Eu devo evitar alargar indevidamente esse âmbito do jogo. As pessoas que jogam por dinheiro, que correm risco. Esse tipo de jogo não é um jogo saudável, né? Porque senão as pessoas começam a perder também a graça do jogo, perde o momento lúdico e se torna algo que cria problemas psicológicos, né? Porque até do ponto de vista psicológico, social, os jogos eles podem se tornar perigosos, né? A gente sabe que tem hoje um monte de jogo aí no mercado que tá levando pessoas à falência, destrói famílias, criam problemas graves, esses jogos de azar, né? Então, não é sobre isso, é sobre jogos como ferramenta lúdica para relacionamentos, para construção de conhecimento. Então, o capítulo explora os jogos nessa medida, tá bom? Obrigada por hoje, nos vemos no próximo vídeo, capítulo 19.